Bom dia, meu irmão, minha irmã. Mais um dia maravilhoso que o Senhor fez para abençoar a sua vida, para que você desfrute dessa palavra, desfrute do amor dele. Esse programa, Desfrutando do Amor de Deus, é para você desfrutar de Cristo. Jesus, é a manifestação do amor de Deus. Jesus é a graça de Deus. Jesus é o favor de Deus para a tua vida, para a minha vida. Por isso nós precisamos conhecer essa palavra, conhecer essa verdade. O próprio Jesus disse ali em João que quando eu conheço a verdade e eu pratico, eu me torno livre. E uma verdade que eu quero conversar com você hoje, que eu quero que você aprenda e que isso passe a ser um hábito na sua vida, não que seja uma arma assim, quando o negócio está pegando aí eu corro para Deus. Mas não, que seja um hábito na sua vida, que seja algo assim que você faça por prazer e com entendimento. Sabe o que eu estou te falando? Eu estou te falando sobre oração. Eu estou te falando para que você possa cada dia mais se envolver mais com as coisas de Deus, ter um relacionamento mais próximo com Ele. Como é que você fica próximo ou íntimo de uma pessoa? Não é conversando? Não é batendo um papo? Não é passando um tempo junto? Com Deus é da mesma forma. Quando eu e você passamos um tempo com a palavra, quando eu e você passamos um tempo orando, conversando com Deus, ouvindo Deus, e quando eu falo conversar, não é um monólogo. Você gosta de, quando você vai conversar com uma pessoa, você fala, escuta, ela fala e você escuta, é uma conversa. Com Deus é da mesma forma. Aqui você tem muita, a palavra de Deus é mais para você ouvir Deus, e depois você vai colocar para Deus as suas questões, as suas necessidades. Deus, Ele é um Pai, e Ele te ama, e Ele tem o melhor para a sua vida. Esses dias Deus estava me falando, me ensinando, sobre as idas de Jesus aos montes. Pastor, você é adepto à oração no monte? Eu sou adepto à oração. Se ela é na minha casa, se ela é na igreja, se ela é em pé, se ela é sentado, se eu estou ajoelhado, se eu estou deitado, se eu estou aqui em Poços, se eu estou lá no Cristo, lá em cima, ou se eu estou no centro da cidade, eu sou adepto, sabe do quê? Eu sou adepto de ter comunhão com Deus. Para mim, o lugar físico não importa. Em João, no capítulo 4, chegou Jesus conversando com uma mulher, e ela fala assim, Jesus, onde que é o lugar certo para adorar? Uns falam que é em Jerusalém, outros falam que é no outro monte. Jesus falou para ela, falou assim, minha filha, a hora vem e já chegou em que você não vai adorar nem aqui nem ali, não é num lugar físico, mas você vai adorar em espírito e em verdade. O monte, o monte físico, o monte montanha, ele não tem poder nenhum. O que Jesus falou também ali em Mateus no capítulo 6, ele falou assim, quer uma dica? Os discípulos estavam querendo saber a respeito de oração. Jesus falou assim, faz uma coisa, entra no teu quarto em secreto, ora em secreto, teu pai que vê em secreto e que ouve em secreto, ele te recompensará. E o que ficou mais gravado no meu coração, o dia que Deus estava me ensinando a respeito disso, é que a oração no secreto, a oração sem ninguém ver, a oração entre aspas, no monte, a oração entre eu e Deus sem querer aparecer, sem nada. Essa oração secreta, nesse lugar secreto, nesse lugar retirado, ela é secreta, mas a recompensa ela não é secreta. Você vai colocar algumas coisas diante de Deus, você vai passar um tempo em secreto diante de Deus, mas eu tenho uma certeza e eu te garanto que a recompensa, ela não é secreta, ou seja, a recompensa não é só para você ver, a recompensa é para todo mundo ver. E o que eu quero falar com você nesse dia é exatamente isso, sobre as consequências de se passar um tempo com Deus. O que aconteceu com Jesus depois que ele desceu do monte? O que aconteceu com Jesus depois que ele passou algum tempo orando, que ele passou algum tempo tendo comunhão com Deus? O que aconteceu com Jesus na descida do monte, quando Jesus voltou, vamos falar assim, voltou para a realidade? Ir para o monte, meu irmão, subir ao monte, é subir para a presença de Deus, é deixar a terra e ir para o céu, é ver com os olhos de Deus, é ouvir a voz de Deus, é pensar com a mente de Deus, é raciocinar da maneira com que Deus raciocina, é entender a situação, não segundo a nossa ótica, não segundo a nossa visão, mas segundo a ótica e a visão do Senhor.
O que aconteceu? Eu separei aqui, Deus me mostrou na Bíblia, 3 passagens, 3 momentos em que Jesus ele foi ao monte orar. E quando Jesus voltou do monte, nós vamos aprender agora o que aconteceu com ele. O que aconteceu com Jesus depois que ele voltou do monte. E o primeiro texto que eu quero ler com você está aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 28, diz assim: cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Jesus pegou Pedro, João e Tiago e foi para o monte com o propósito de orar, o propósito de passar um tempo com o Pai, o propósito de falar e, acima de tudo, o propósito de ouvir. Você e eu precisamos ter esse propósito. Eu e você precisamos, é o que às vezes eu falo lá na igreja, nós temos que arranjar um tempo propositalmente para estarmos a sós com Deus. Nós precisamos dar um jeito de propositalmente passarmos um tempo com o Senhor. Jesus ele chamou 3 discípulos, 3 amigos dele e falou assim: eu vou para o monte com o propósito de orar, vocês querem ir? Vocês querem passar um tempo com Deus, orando junto comigo? Vamos embora. Ah não, nós queremos bater papo, jogar bola, nós queremos fazer outras coisas. Não, então não. Eu estou indo lá para orar. Eu e você, nós precisamos desse propósito. Nós precisamos dessa determinação dentro de nós. Nessa agenda corrida, né, do dia a dia, onde 24 horas num dia já está pouco, eu e você precisamos arranjar um tempo, arrumar um tempo, propositalmente, para passarmos um tempo com o Senhor. Para subirmos ao monte, ou seja, para sairmos dessa terra, né, como Jesus falou, entrar no quarto em secreto e passar um tempo com o Pai e ouvir o Senhor. E o que aconteceu quando Jesus foi para o monte com os discípulos? Versículo 29 diz: e aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. E apareceram 2 varões, Moisés e Elias, e eles, né, cheios de glória. E aqui diz que Pedro e os companheiros que com ele estavam meio que dormindo, olharam aquilo lá, viram aquela glória e ficaram assim meio espantados, né? Jesus aparece para eles ali, na presença deles ali. Pedro fala assim: mestre, Jesus, bom é estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas. Vamos fazer 3 tendas aqui, eu faço uma para você, uma para Moisés e uma para Elias. E para nós não precisamos nunca mais descer desse monte. Mas não é o propósito. O propósito de ir ao monte não é ficar no monte. Existe um propósito na volta do monte. E a Bíblia diz aqui no versículo 34 que enquanto ele falava, uma nuvem os envolveu. E do meio dessa nuvem veio uma voz dizendo, Deus falando: esse é o meu filho amado, o meu eleito, a ele ouvi. O que Jesus estava querendo dizer? O que Deus estava querendo dizer aqui? Ele estava querendo falar assim: olha, Moisés representando a lei, Elias representando os profetas e Jesus representando a nova aliança, o tempo da graça e da verdade. Jesus, o Pai, chegou para os discípulos que eram guardadores da lei, porque no tempo de Jesus ainda vigorava a lei. A vinda de Jesus foi, enquanto Jesus estava vivo, foi a mudança da lei, saindo da lei e entrando na graça, que de fato começou quando Jesus morreu e ressuscitou. Então nessa passagem, né, nessa transferência de antiga para nova aliança, de Antigo Testamento para Novo Testamento, o Pai chega para os discípulos e fala assim: ó, a partir de agora, Jesus é o meu eleito. Ele foi eleito por mim. E a partir de agora vocês vão ouvir a Jesus. O tempo da lei está acabando. O tempo das profecias que só falavam, profetizavam em relação à vinda do Messias. Lembra de Isaías? Né? Virá o renovo da raiz de Davi. E ele será, não, agora ele não será mais, agora ele já é. Jesus foi a manifestação dessa graça e dessa verdade. Moisés passou, o tempo de Elias passou, a lei passou, as profecias passaram, porque Jesus cumpriu a lei e Jesus era o cumprimento das profecias. E ele falou assim: a partir de agora, vocês devem ouvir a Jesus. Ele é o meu filho, ele é o meu eleito. E tem mais um versículo aqui, que aqui no versículo 36 diz assim: depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Ou seja, para confirmar
que o tempo de Elias e o tempo de Moisés tinha passado, e agora era o tempo da graça, o tempo da verdade, que era o tempo de Jesus. Elias e Moisés, eles, entre aspas, eles desapareceram, eles sumiram daquele cenário. O tempo deles tinha passado, agora era o tempo de Jesus. E esse texto continua dizendo que no dia seguinte, ou seja, eles passaram toda aquela noite na presença de Deus, toda aquela noite em oração, pelo menos Jesus, né? Pedro, João e Tiago, a Bíblia diz aqui que estavam premidos de sono, estavam morrendo de sono, mas Jesus, ele passou a noite na presença do Pai, passou a noite em oração. E a Bíblia diz que no dia seguinte eles desceram e veio ao encontro de Jesus uma grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, de repente o menino grita e o espírito o atira por terra, convulsiona até o espumar e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Logo que Jesus desceu do monte com os discípulos, veio essa multidão e veio esse pai, implorando, suplicando para Jesus, contando o problema dele. Falou assim: eu tenho um problema, eu tenho um filho que está com um problema terrível, o diabo tem pego a vida dele, tem atormentado a vida dele, e ele fica, né, convulsionado, e um trem muito esquisito na vida desse meu filho. É o meu único filho, Jesus. O que você pode fazer por ele? Porque aqui no versículo 40 diz: eu roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Rogou para quem? Para os discípulos que tinham ficado no pé do monte, para os discípulos que não estavam orando. Deixa eu falar para você que é discípulo de Jesus. Você tem orado? Você tem passado tempo com teu Pai? Você tem passado um tempo na presença de Deus? Porque se você não passar um tempo na presença de Deus, na hora que você se deparar com essas adversidades da vida, que as pessoas vierem, chegarem até você e falar assim: olha, eu estou com um problema lá em casa, você tem uma palavra de Deus para me falar? Você tem um conselho, você tem uma orientação? Olha, eu estou com uma enfermidade, e eu sei que você é um discípulo de Jesus. Você pode orar por mim para eu ser curado? Meu irmão, a tua função é essa, a minha função é essa. Termos a presença de Deus para manifestar os sinais de Deus. Os sinais de Deus vão seguir aqueles que creem. Eu preciso edificar minha fé passando um tempo em oração em línguas diante de Deus. Eu preciso passar um tempo sozinho, porque as pessoas vão vir atrás de mim, as pessoas vão vir atrás de você. E Jesus pega e fala assim, respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Até quando, Jesus, meu irmão, faz 12 para 13 anos já que Jesus entrou na minha vida? Por que eu estou sofrendo? Por que existem áreas da minha vida que eu sofro até hoje? Jesus chegou para os discípulos e falou assim: até quando eu vou estar com vocês? E vocês vão continuar sofrendo. Jesus está falando para você hoje: até quando? Faz quanto tempo que você foi batizado nas águas? Faz quanto tempo que Jesus entrou na sua vida? E por que você sofre? Eu tenho a resposta para você e para mim. A resposta está em não dar crédito a essa palavra. A resposta está em não acreditar nessa verdade. E atrás disso está a falta de fé. Atrás disso está o quê? Eu não tenho passado um tempo sozinho com Deus. Eu não tenho desfrutado da presença de Deus. Até quando você vai ficar sofrendo? Até quando as pessoas ao seu redor vão estar sofrendo? Você que tem Jesus, você que é um discípulo de Jesus, até quando Deus vai ficar impedido, impossibilitado de manifestar a graça e o poder dele na tua vida e através da tua vida? Esse texto termina dizendo, Jesus falou: traz o menino, traz o teu filho. Na hora que o menino chegou, o demônio foi expulso da vida dele e todos ficaram maravilhados. Essa primeira consequência de descer do monte, as pessoas virão atrás de você e os sinais de Deus vão manifestar através da sua vida. As coisas de Deus vão começar a acontecer na tua vida e através da tua vida. Amém? Logo após o intervalo, nós vamos ver mais duas consequências da descida do monte. Depois do monte, o que acontece?